Não quero que sejais ignorantes, como diz o texto aqui. Esse tipo de expressão pode significar uma forma costumeira em que Paulo, em seus escritos, se dirigia aos crentes concernente a assuntos que mereciam cautelosa atenção, como também ao uso indevido dos dons espirituais naquela comunidade, conforme ele trata nos seguintes trechos. Aí tem os capítulos, do capítulo 12, 1 ao 14, também o versículo 40 desse capítulo, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Encontramos o apóstolo resolvendo uma grande problemática existente naquela comunidade cristã concernente ao uso e abuso dos dons espirituais. No capítulo 12 ao 14 dessa epístola, vemos que na igreja de Corinto havia crentes carnais que faziam uso dos dons, uso dos dons espirituais para se exaltarem, exibindo e competindo espiritualmente. Mas Paulo mostra a carnalidade deles, uma vez que abusavam desses poderes para se aparecer. Parece que naqueles primeiros anos da igreja, a posse dos dons espirituais era uma coisa comum e não uma raridade como nos dias atuais. Pelas expressões de Paulo, entendemos que crentes carnais possuíam e abusavam dos dons espirituais, se é que tais dons eram verdadeiros. Baseando-se nos acontecimentos atuais, entendemos que tais dons poderiam até ser genuínos, mas também estamos cientes que algumas experiências místicas nos dias atuais não são vindas do Espírito Santo, mesmo entre os crentes. E aí, discutindo essa questão dos dons espirituais, essas manifestações, ele vai trazer aqui uma advertência e depois vai trazer aqui algumas explicações sobre o mau uso dos dons e sobre algum relacionamento que os crentes têm com alguns movimentos que são estranhos à doutrina bíblica, né, à sã doutrina. Então, a primeira coisa, ele começa a levantar a questão da igreja de Corinto. E aí temos na igreja de Corinto uma situação onde os crentes, né, que estavam ali, eles criam no Senhor Jesus Cristo, eles criam nos dons espirituais, eles buscavam os dons espirituais de uma forma bastante intensa, só que um problema muito grave deles era que eles eram crentes imaturos, eles eram neófitos. Então, quer dizer, eles não sabiam lidar de uma forma séria com o mundo espiritual. Então, não basta só você ser uma pessoa empolgada no reino de Deus. Não basta só você ser uma pessoa com boas intenções. Você vê aquele camarada lá, quando Davi estava levando a arca de uma maneira incorreta, levando em cima de carro de boi, sendo que ela teria que ser levada pelos levitas, né, uma família específica da tribo de Levi, levada sobre as costas. Esse era o meio correto de se levar a arca, mas Davi, por empolgação, estava levando em cima de carro de boi. E quando ele balançando, né, por causa do caminho, a arca quase que ia caindo, alguém pôs a mão, acho que pôs a mão para segurar a arca. Só que ele não poderia tocar na arca. A intenção dele foi boa. E eu digo até para você, ele foi morto naquele momento, ele foi fulminado, foi morto. Mas a gente pode até falar que Uzá, por ter tido uma intenção nobre, pode até ter sido salvo. Pela intenção dele ser algo que respeita a Deus, algo que respeita as coisas de Deus. Ele queria zelar por aquilo que era sagrado, né? Então, por isso que ele estendeu a mão para tocar. Mas mesmo a boa intenção dele não justifica os erros que estão ligados a essa atitude. Então, tudo bem, o Uzá teve uma ótima intenção, e eu acredito que isso foi levado em conta por Deus. Mas o fato da intenção dele ter causado, ter levado ele a fazer algo que era proibido em relação à arca, né? A arca só poderia ser manipulada por aquela tribo específica, nem a boa intenção dele será suficiente para privá-lo, né? Para evitar que ele seja atingido por essa punição. Então, o que acontece? Quando nós vemos na casa de Deus pessoas que têm boa intenção, é interessante, pessoas que têm boa intenção de fazer coisas boas na igreja, fazer coisas que possam ser para a glória de Deus. Só que só a boa intenção não é suficiente. Porque você tem boa intenção, aí você começa a realizar alguma coisa na obra de Deus. Mas você não tem base bíblica. Aí você começa a inventar uma campanha, você começa a pregar, inventar algumas ideias que não estão presentes na Bíblia,
ou você vai cantar, compõe uma música que não está fundamentada também na doutrina bíblica. A sua intenção pode ser a melhor delas, só que a sua ação, se ela não for dirigida primeiro pelo Espírito Santo e também pela sua palavra, você pode produzir uma heresia. Você pode produzir um escândalo na igreja. Ah, mas minha intenção era boa. Sim, era boa, mas e as suas ações? E aquilo que você fez efetivamente? É isso que você vê na igreja de Corinto. A intenção deles podia até ser a melhor. Eles buscavam os dons, eles tinham os dons, eles queriam exercer esses dons na igreja. E ao exercer esses dons, em vez de trazer edificação, trazia escândalo. Por quê? Os dons eram exercidos de forma muito leviana, com muita meninice, com confusão. Então, no sentido de você ver 3, 4 profetas profetizando ao mesmo tempo. No sentido de você ver diversas pessoas falando em línguas estranhas ao mesmo tempo. No sentido de você ver pessoas tentando operar milagres, não para a glória de Deus, mas sim para dizer que eles são grandes, que eles são poderosos, que eles têm ministérios mais poderosos que o outro. Entrou sim uma meninice no meio. E aí, se Paulo tivesse deixado essa situação, aquilo que teria que ser uma bênção para eles e para os demais, ia começar a ser motivo de escândalo e ia começar a trazer prejuízo sobre as vidas. Porque com esses escândalos aí, muitas pessoas iriam se desviar, as pessoas iriam se perder. Porque começa uma disputa. Na igreja de Corinto virou facções. Então vocês tinham facções separadas, um era de Paulo, outro era de Pedro, outro era de Apolo e outro era de Cristo. E com essas facções disputando entre si, cada uma queria ser mais que a outra. E com essas divisões, a igreja ia morrer, a igreja ia rachar. A igreja de Corinto ia se perder. Porque Cristo disse, o reino dividido contra si mesmo não se divide. Então, se a igreja começa, pessoas querer aparecer, querer mostrar a ela, né, os dons dela, os talentos dela, e querer que o nome dela apareça, isso, por mais que ela diga, não, eu estou fazendo isso aqui porque vai ser bom para a igreja, vai trazer pessoas, vai encher a igreja, tudo bem, você pode até dizer que as intenções são boas, mas vai dar um resultado ruim, vai dar um resultado péssimo. Porque quando o homem começa a se engrandecer, aí Deus sai do negócio, aí Deus deixa ele por conta dele mesmo. E quando o homem está à frente de alguma coisa, certamente vai dar errado. Porque o homem, sobre ele pesa sempre a conquista da carne, a conquista dos olhos e a soberba da vida. Então ele vai em algum momento ser motivado por ela. E aí quando vai realizar coisas na igreja, né, que vão ser escândalos no nome de Cristo. Então, você tem que tomar sempre esse cuidado em relação a isso. É isso que o teólogo está ressaltando aqui. Os dons são maravilhosos. E os dons, eles são dados, são distribuídos às pessoas para o bem da igreja. O dom não é para uma pessoa em particular. Nunca. O dom nunca é da pessoa, o dom é meu. Tá certo? O dom de profecia é meu, eu profetizo quando eu quiser. Eu abro a boca e profetizo a hora que eu quiser. É engano, é mentira, profecia é na carne. O dom é dado a ela para o benefício da igreja. Então, ela é usada pelo Espírito Santo, então é um dom que é concedido a ela, é um presente, tá? Como ele coloca aqui, ele coloca, usa até a palavra doma, ou dória, para dar para os presentes. Então, ele concede, né? Aqui na página 49 ele diz, ó, você tem doma, presente, você tem dória, também usado para presente. Então, o Espírito Santo concede, né, por meio do carisma, que é a graça, ele concede esse dom para benefício da igreja. Então, ele vai utilizar essa pessoa, né, vai tomar a direção sobre a vida dela, e por meio desse dom que ele colocou nela, que ele concedeu a ela, ele vai operar no meio da igreja. Aí vai operar uma cura, e essa cura vai ser para a glória de Deus. Tá? O nome do Senhor vai ser glorificado, a palavra de Deus vai ser confirmada, a vida vai ser edificada, é para o bem da igreja, só que é por meio dela. E aí, para que ela esteja pronta para receber esse dom, e para que ela use esse dom para a glória de Deus e para a edificação dela e da igreja, ela tem que se preocupar com uma outra realidade que é mais importante ainda do que os dons, que é o fruto. O fruto do Espírito é mais importante do que o dom. Por quê? O dom é um presente. Então eu posso te dar esse presente aqui quando a gente tem uma amizade, a gente é amigo, a gente é bem próximo.
eu quero, né, agradar você, então eu vou comprar um presente bem caro e vou te dar, como demonstração da nossa amizade. Muito bem, eu dei esse dom para você, é um presente. Agora, isso não necessariamente significa que nós vamos ser amigos para sempre. Por quê? Porque pode chegar um momento em que aquela amizade esfria. Você começa a fazer outras coisas, sair com outras pessoas, né, morar em outro lugar, e a gente acaba se afastando. Agora, nem porque a gente se afastou, eu vou tirar o dom de você. Então, você fica com o dom, é um presente, está lá. Foi concedido a você. Agora, se você vai ter comunhão com aquele que te deu o dom ou não, já é outra coisa. Agora, isso em relação ao dom. Em relação ao fruto, você só pode ter fruto do Espírito se você tiver em comunhão. Por quê? Como Cristo disse, João 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Toda vara que está em mim dá fruto. Tá certo? E toda vara que está em mim dá fruto, a limpa, para que dê mais fruto. Agora, toda vara que está em mim não dá fruto, a corta. Quando a vara está na videira e não dá fruto, porque está desligada da videira. Alguma coisa está interrompendo a comunicação entre a vara e a videira. Às vezes ela está lá pendurada, né? Mas não está ligada. Se ela não está ligada, ela não está sendo alimentada. A seiva não está saindo da videira e entrando na vara, dando vida a ela. Tá certo? Com isso, ela não dá mais fruto. Se ela não dá fruto, o destino dela é ser cortada e ser lançada no fogo. E ardem, como Cristo diz, né, na sua definição. Então, se uma pessoa ela está dando fruto, isso é sintoma de que a comunhão dela com Cristo está funcionando. Ela está em comunhão. Ela está ligada a Cristo. Cristo está alimentando ela com o Espírito. O Espírito está presente nela, ele produz o fruto. Fruto que Paulo descreve lá no Gálatas, né? Bondade, benignidade, fé, temperança, né? Mansidão. E aí descreve lá aquela fé, aquela lista de frutos do Espírito. Então, se você tem um fruto, você tem um sinal de que você está em comunhão. Se você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele fala com você. E você é sensível à voz do Espírito. Quando o Espírito Santo de Deus quiser usar você de um dom, você é sensível à voz dele. Agora, se você tem o dom, mas você não está mais ligado a Cristo, você não tem mais comunhão com ele, você está se afastando dele. Mesmo que você tenha aquele dom, você não está sendo mais dirigido pelo Espírito. Né? Você às vezes continua exercendo aquilo simplesmente porque você aprendeu a pregar, você aprendeu a cantar, você aprendeu a orar. Aí você ora, você desperta a fé da pessoa, a pessoa que tem fé clama a Deus e Deus concede milagre à pessoa pela fé dela, mesmo que você esteja orando assim. Mas o milagre foi concedido por causa da fé da pessoa que está orando, ou a pessoa que está recebendo a sua oração. Mas muitas das vezes você não tem mais nada com Deus. Não tem mais fluxo, você não está ligado na videira mais. Você tem um dom. Mas chega um momento em que você está tão afastado de Deus que você não consegue mais exercer esse dom. Porque você não tem mais alimentação, você está morto. Tá? Então você veja aí como são as duas realidades. Por isso que o fruto do Espírito é sempre mais relevante do que o dom. Porque o fruto é sintoma de que você está ligado a Cristo. Você está em comunhão com Ele. Sem fruto, sem conversa, você está morto. Sem fruto, você não tem mais sintomas de que você está sendo alimentado pela seiva, que você está sendo alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Sem fruto, você está morto. Então é muito relevante, é muito importante estarmos sempre atentos à questão dos frutos. Se produz fruto do Espírito, é sintoma de que você está vivo. Se você não produz fruto, é muito sério. A questão é muito séria. Mesmo que você tenha um dom maravilhoso, se não tem fruto, tem que se preocupar. A advertência que ele traz aqui é sobre a situação da igreja atual e sobre a confusão que tem reinado dentro dela. E aí eu digo para você que uma das coisas que mais tem afligido, pelo menos eu tenho sido bastante com isso, é que o diabo, na estratégia dele, ele percebe que atacar a igreja de frente é a pior besteira. Quando ele ataca a igreja de frente, geralmente a igreja se une. A igreja se fortalece em Cristo para combatê-lo.
Mas quando ele se infiltra dentro da igreja, por meio de algumas estratégias disfarçadas, né, algumas estratégias sorrateiras, ele geralmente tem conseguido êxito. E o diabo tem se infiltrado dentro do meio pentecostal por meio de certas manifestações. Então tem muitas manifestações que a gente, vamos dizer assim, nem todas são possessão demoníaca. Tem algumas que são. Tem algumas que são possessão demoníaca e pela igreja não estar atenta, não estar vigilante, acaba passando batido. Então fica lá uma manifestação demoníaca no meio, né, da igreja, sem a igreja estar sensível ao Espírito para combatê-la. E vai deixando e vai permitindo. Agora tem muitas situações que não é uma questão demoníaca, mas é uma questão da carne. Então o que acontece? A pessoa, quando se alegra, né, só quando se alegra, em relação a todas as situações, a pessoa recebeu uma notícia muito boa e ela se alegra. Qual é a manifestação dela? Geralmente ela grita, ela pula, ela glorifica a Deus, ela abraça quem estiver perto, ela se manifesta fisicamente. Por quê? Por causa da alegria que está presente nela. Isso é uma alegria em relação às coisas do mundo. Agora, dimensiona isso para uma alegria do Espírito. A pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus, e eu, pela misericórdia, eu já tive essa experiência, o Espírito Santo de Deus toma você e enche você de uma alegria que você não consegue se conter, a sua vontade é voar, a sua vontade é explodir, é correr, é rodar, é pular, é fazer de tudo. Isso é uma alegria que você está tendo da parte do Espírito Santo de Deus. Mas essa alegria do Espírito, se você for tentar traduzi-la em gestuais, você vai produzir toda uma gestualística que não necessariamente vai trazer edificação para a igreja. Tá? Então você vai rodar, você vai pular, você vai correr, você vai cair, você vai fazer diversas coisas. Mas isso que você está fazendo não é edificante. Não está ensinando nada para ninguém. Não está ajudando a vida de ninguém. Não está orientando ninguém em relação à palavra. Simplesmente é uma manifestação física de uma alegria espiritual. Então o que acontece? Quando a gente entra pela questão dessas manifestações, não é que a gente vai acusar de dizer, olha, essas pessoas estão endemoniadas. Não é por aí. Eu acredito que não é isso. Eu acredito que muitas das vezes é falta de educação, falta de preparo, falta de ensino, falta de orientação na palavra. Por quê? Você pode pegar essa mesma alegria do Espírito, que algumas pessoas manifestam em diversas... Aí tem igrejas que afastam os bancos, as pessoas começam a rodar, e vira aquela coisa, né? Tem lugares que o pessoal vai para isso mesmo. Inclusive as músicas são voltadas para isso, fortemente tambores, né? E toca. Tem culto aí que eu já vi na internet que parece sessões de Umbanda. O cara bate mesmo, bate lá e tem toda uma ritmação assim, instigando as pessoas, e as irmãs vão rodar no meio, parece aquelas baianas lá, com aquelas roupas, coloca a mão aqui na cabeça, outra atrás e roda. Ah, meu Deus do céu, é demais, né? Não. Aí pegava um pano na cabeça, aí passoria, tirava o pano e jogava água, aí revoltava. Depois, naquele tempo, o mundo sentado no banco, ele pegava um balde de água, jogava no meio. O povo começava, eles não arrastavam a cadeira. Jogava água no pano, como se ela não Muito bem. No frio, hein? No frio é complicado isso aí, né? Você tem que ir para a igreja com duas roupas. Porque você tem que trocar de roupa depois. Aí um estava em pé e jogava água no meio do criado, era pouco saía. Essa água é boa, hein? Veja, isso aí é nada mais, nada menos do que a igreja de Corinto. É a mesma coisa, a igreja de Corinto. O pessoal começa a criar essas coisas para atrair público, dar show, dar manifestações, né? Coisas que o pessoal fica impressionado, fica chocado, né? Aí começa a correr a notícia, o pessoal quer saber como é que acontece e tal. E aí consegue acumular pessoas em torno dessas manifestações, né? E aí com isso ele consegue o objetivo dele, que é encher os bancos. Enchendo os bancos ele vai ter o retorno financeiro.
Então o pessoal tem a coragem de apelar para qualquer coisa. Apelar para qualquer coisa para encher os bancos da igreja. Não interessa o quê? Só interessa o resultado. Tá certo? Os fins justificam os meios. Esses caras trabalham nessa lógica. E aí quando você vê esse tipo de coisa, não é edificante, não salva ninguém, não glorifica a Deus. Tá certo? Simplesmente mostra pessoas se exibindo, pessoas se mostrando, pessoas aparecendo. Aí começa um lugar onde as pessoas aparecem mais do que Jesus. As pessoas aparecem mais do que Deus. Deus é glorificado na pregação da sua palavra. Deus é glorificado nos louvores espirituais. Deus é glorificado na oração da fé por enfermos. Deus é glorificado nisso. Quando o homem começa a aparecer muito, o culto fica para o homem. O culto está antropocêntrico, não cristocêntrico. O antropo é o homem. O culto antropocêntrico é que gira em torno dele. Então o homem começa a aparecer. É ele que canta, é ele que prega, é ele que profetiza, é ele que roda, é ele que se manifesta. Tudo é ele, em torno do homem, a figura humana. Aí um querendo ser mais que o outro, um querendo aparecer mais que o outro. Se um roda, o outro roda e pula. Se um roda e pula, o outro roda, pula e dá cambalhota ainda. O outro ainda emenda, cai no espírito, desmaia. O outro faz um aviãozinho, o outro corta, o outro... Começa, irmão, cada um vai querer ser mais que o outro. Simplesmente... Meu Deus, uma cobra, fazer o curso, uma cobra, ou sua cobra no pescoço, a cobra mordeu ele, ele morreu. Começou a passar mal, que coisa patética, rapaz. Começou a passar mal, foi fazendo a casa, aí começou a suar, aí levaram ele para fora, morreu, não tem cara da cobra. Aí o que acontece? Ele queria demonstrar aquela passagem que fala, e se alguma serpente vos morder, não morrereis, né? Só que aquilo ali é quando você é acometido por essas situações pregando o Evangelho. Então você está pregando o Evangelho e você não provocou essa situação e ela acontece com você. É onde Deus vai te dar o livramento. Mas o que ele está fazendo é aquilo que Jesus repreendeu em relação ao diabo. Não tentareis o Senhor vosso Deus. Ele não estava ali com aquela coisa que ele estivesse sendo enganado, ou alguém estivesse obrigando ele, ou uma situação que ele não criou. Ele criou essa situação. Ele estava usando isso como forma de exibição. E aí a palavra de Deus cai por terra. Ele está contra Deus, está contra a sua palavra. Ele está, na verdade, aquilo que Jesus repreendeu, como falou, ele está tentando a Deus. Se ele está tentando a Deus, ele vai sofrer as consequências. É onde Deus não vai livrar de nada, ele está tentando a Deus. E aí? Aí a mulher já é esposa dele, vendeu a cobra. Ele pregando o microfone, e ele está falando no pescoço, e pegava a cobra, e ele já voltou a cobra. Meu Deus. Mordeu, e até um momento bem baixo, branquinho. Você vê que é uma pessoa bem sexual. Sim. Ele está brincando uma palavra de Deus que explode. Exatamente. Demais. Quer dizer, virou circo, virou palhaçada. E aí o que acontece? Uma coisa que talvez seja o ponto mais importante dessa matéria, né? A gente entrar em contato com esse tipo de coisa, é nós estarmos atentos. A gente tem que estar muito atento, porque a gente mesmo, quando a gente menos imagina, essas coisas invadem a nossa igreja. De um tempo para cá, eu tenho visto se repetir muito pregadores que têm usado uma linguagem que não é do nosso meio, uma linguagem que não é. O pregador fala assim, irmão, profetiza para a irmã Marileide aí, profetiza que ela vai ganhar um carro, profetiza que ela vai ganhar uma casa, profetiza que ela vai ganhar não sei o quê. Quem está mandando você profetizar? É Deus. Porque se Deus está mandando você profetizar, eu não preciso dizer para você profetizar. O Espírito Santo de Deus vai falar no teu coração e você vai ter tanta certeza que é Deus falando que você vai ter que falar. Se você não falar, você paga preço. Então o que acontece? Quando é Deus que fala, não há dúvida. A voz de Deus fala com você e você tem certeza que não é a sua cabeça, é Deus. E aí você vai e profetiza. Por quê? Porque Deus mandou você profetizar. Agora, quando eu mandei você profetizar, você está profetizando na autoridade de quem? Quem te deu autoridade para você dizer que ela vai ganhar isso ou ganhar aquilo? Exatamente. Então, quem tem que garantir que a profecia se cumpra é o homem. E aí o homem não garante. Não dá garantias. E tempo passa, a pessoa espera e nada vem.
E a fé das pessoas está sendo destruída. A igreja, muitos pregadores estão fazendo da igreja palhaçada, circo. E é o que acontece. Isso eu acredito, eu creio nisso de uma forma muito séria, que isso é uma estratégia satânica, diabólica, que entrou no meio da igreja para arrebentar com a fé dos crentes, para destruir o movimento pentecostal de dentro para fora. Não é um ataque externo, é um ataque que ele vem, se infiltra, lança aqui o veneno, e aí o veneno não é percebido, as pessoas vão engolindo e vão morrendo. Tá? Então a gente tem que atacar e sair de dentro. Falar, irmão, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Aonde você leu isso? Que tem que mandar outra pessoa profetizar. E essa mania hoje que tem, os cultos não tem mais aquele viés, aquele culto espiritual, aquele culto voltado para Deus, para adoração a Deus, para a pessoa se concentrar na adoração que ele está voltando para Deus. Um culto onde as pessoas podem ser usadas por Deus. O culto virou como que um tipo de entretenimento. Você vai para a igreja, o pregador fala, pega na mão do teu irmão e fala isso, né? Puxa o teu irmão, abraça o teu irmão, diz para o irmão que ele é feio, diz para o teu irmão que ele é bonito, manda o teu irmão prestar atenção. Virou palhaçada, virou circo. Então o que acontece? As pessoas estão aí, brincando, puxando, fazendo isso, fazendo aquilo. Quem está se concentrando no Espírito de Deus? Quem está sensível à voz do Espírito? Os cultos que eu via antigamente, a pessoa pregava com autoridade, e daqui a pouco no meio da igreja levantava uma pessoa e trazia uma profecia para a igreja. Tá certo? Esperava a pregação terminar, porque tudo tem ordem. Então quando está pregando, a profecia maior já está sendo ali comunicada, que é a palavra de Deus. Acabou a pregação, se levanta o profeta, entrega uma mensagem para a igreja, ou então entrega uma mensagem particular para uma pessoa. Situações que eu já vi da pessoa entregar a mensagem em língua estranha, levantar outra e traduzir. Cadê? Mas por quê? Por causa da falta de temor que nós vemos na igreja atualizada. Por causa da falta de reverência. As pessoas vêm para a igreja e elas parecem que estão vindo para um clube. Então elas vêm aqui, ó, vem do WhatsApp, vem do YouTube, vem do livro, vem de boi, vem de camiseta, vem de prato, vem de carro, faz negócio, fecha negócio. No meio da igreja. E aí, geralmente, o que Deus faz para consertar essa falta de reverência, falta de temor? Manda uma grande perseguição. Infelizmente. Tomara que nós não cheguemos a esse ponto, mas geralmente, ao longo da história, pode ler o Zé de Cesareia. Ele falou, vários momentos em que a igreja teve um tempo de paz, ela começou a se corromper. Foi atrás de dinheiro, foi atrás de vender carro, foi atrás de bajular pessoas. Toda vez que a igreja entra num período de paz, se corrompe. Aí Deus manda uma grande perseguição, permite essa perseguição, e a igreja volta para o prumo e começa a buscar Deus de novo. Começa a buscar Jesus de novo, pregar o evangelho com ousadia. Infelizmente, a gente tem que comunicar isso aqui para tentar evitar isso, né? Para despertar algumas pessoas, para estarem atentas a isso e posicionar, ser contra. Né? Algum tempo atrás eu vi, na Vila Madalena, começou a surgir lá pregadores que iam com o negócio de unção de desmaio, tá? Anestesia de Jeová, né? Ia lá, orava, anestesiava a irmã caía lá, aí jogava no lençol em cima. Na maca, muito bem. Não, nunca tinha ouvido falar assim, não. E daqui a pouco a pessoa mais avançada, saia na maca. Na maca, né? Aí eu nessa época eu era batistana. Aí algumas irmãs vinham para essa igreja. Aí daqui a pouco começava o culto na igreja, só vendo nem não sair, e a gente. A maca caiu na maca, na maca, pelo amor de Deus. Demais, isso. Outra coisa que eu não gosto, quando vem algum pregador que fica aí eu sei. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Eu fico aqui, orando em espírito. Sim. E glorificando a Deus com minha voz baixa. Sim, exatamente. Precisa estar esgoelando, gritando para Deus ouvir. Deus é espírito. Eu sou espírito. Então, está pregando aí, eu estou orando em espírito, orando, glorificando. Aí diz, exatamente. Agora, fala para mim uma coisa. Se ele estivesse tão preocupado, né, com a igreja, glorificar a Deus,
ele mandar a igreja glorificar, e a pessoa glorificar porque ele mandou, você acha que Deus aceita? A pessoa está glorificando a Deus não porque é espontâneo, que ela quer dar glória a Deus, mas porque alguém a instigou a dar glória a Deus. Agora, se essa pessoa que está mandando dar glória a Deus, ela não consegue pregar sem ouvir esse barulho do glória, aleluia, gritaria e números estranhos, será que a glória é para Deus mesmo? Por quê? Mesmo que ele esteja dizendo dar glória a Deus, mas ele quer que você dê glória a Deus alto e durante a pregação dele. Por quê? Porque ele quer que seja percebido que a pregação dele surte o efeito do barulho. E aí, com esse barulho, o ministério dele está sendo engrandecido, glorificado. Ele que manda a glória a Deus, mas na verdade é glória a ele. Por quê? Porque tem que ser da maior forma como ele quer e na hora que ele quer, na hora que ele manda. O barulho no momento da pregação dele, porque a pregação dele, com isso está sendo confirmada. Ele quer garantir para o pastor a volta dele na obra dele. É isso, vamos falar francamente, é isso que ele quer garantir. Que ele veio, ele botou para quebrar, arrebentou, deu um show, como o pessoal fala, quebrou tudo, né? O povo ficou louco, o povo ficou, né, tomado do espírito, e com isso garante o retorno dele na próxima vida. O pessoal virou um comércio, infelizmente, virou um comércio feio, ridículo. Todo pregador que está vinculado a isso aí, ele, toda vez ele quer terminar o culto com um verdadeiro show, né? Pessoas na frente, chorando, rolando, esgoelando e tal, todo culto tem que terminar desse jeito. Eu tenho visto, infelizmente, isso e repetir bastante. Alguns pastores têm percebido, alguns pastores já estão começando a recusar esse tipo de coisa, porque isso produz euforia, produz emocionalismo, mas não salvação. Salvação é algo que parte de uma aceitação à voz do Espírito, racional. Quando você chora, nem sempre você está fazendo aquilo conscientemente. Às vezes você simplesmente está emocionado. E quando passa o efeito daquela emoção, a emoção às vezes é que nem uma droga. Você se emociona com aquilo e aquilo te impulsiona a tomar atitudes um pouco insensatas, um pouco loucas. Mas quando você volta para a racionalidade, começa a pensar francamente, às vezes você até se arrepende daquela atitude que você tomou na emoção. Então, conversão não vem de emoção. Conversão vem de decisão. E a decisão é tomada racionalmente. Então, naquela tranquilidade, naquela paz, você vai pregando e o Espírito Santo de Deus vai interagindo com a pessoa. E aí, quando a pessoa dá ouvido à voz do Espírito, aí ela se converte. Porque ela levanta a sua mão e vem na frente daquele Jesus como Salvador. Agora, no meio da algazarra, no meio da euforia, no meio do emocionalismo, você tem muita lágrima, muito choro, muito abraço, mas muitas vezes no dia seguinte, no domingo seguinte, a pessoa não está lá. Então, ela só se emocionou. Então, é isso que ele está alertando aqui nesse trecho, tá? E aí ele passa para o demonismo, que é aquilo que eu falei, no meio das manifestações. Você tem muitas situações que aquilo, na verdade, são manifestações demoníacas, você não está atento, não está sensível à voz de espírito, você acaba não percebendo. Gestos estranhos, que eu acabei de conversar com vocês, sobre toda essa gestualística, pulos de aviãozinhos, que eu expliquei também. Aí maneiras de mostrar a nossa espiritualidade. Como é que se demonstra espiritualidade de uma forma edificante, de uma forma produtiva? Submissão, primeira coisa. Andeis conforme a lei do Espírito. A lei é do Espírito. Andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Então, se a lei que governa sobre você é a lei do Espírito, eu vou te falar, ninguém precisa te orientar em relação às coisas da sua vida. Tá? Se a sua lei é a lei do Espírito. Vão te orientar em relação às doutrinas bíblicas, vão te ensinar a Bíblia, te ensinar as doutrinas, te ensinar os usos e costumes da igreja, que é muito importante. Agora, se você tem a lei do Espírito, né, aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus comunica com você aquilo que agrada e aquilo que não agrada. Você sente que aquilo não agrada a Deus. Às vezes até alguém da igreja pode até dizer para você que isso é uma bobagem, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo, está comunicando com você que isso não é agradável a ele. Então, você evita. E é o que acontece. Quem é submisso ao Espírito sabe que precisa fazer algo que seja para a glória dele. O Espírito Santo de Deus, quando ele traz uma ação dentro da igreja, quando ele age na igreja, vidas são salvas, vidas são restauradas,
vidas são curadas, né? Pessoas são edificadas na palavra, vidas são mudadas, são transformadas quando o Espírito Santo de Deus age. O Espírito Santo de Deus age no corpo, no que você imagina. O Espírito Santo de Deus, às vezes você está numa situação corriqueira, acabou um curso, você está querendo ir para casa já, mas o Espírito Santo de Deus impulsiona você a dar um abraço numa pessoa. E lá, no aniversário dela, não é nada, mas você é impulsionado pelo Espírito, você vai lá, ou quando ele está com cara, dá um abraço, como é que você está? Está preocupado com você, quero orar por você, quero te ajudar. E às vezes era o tipo que a pessoa precisava. A pessoa estava ali, ela tinha prometido que era o último culto que ela ia. E às vezes passou o culto todinho, a palavra não falou com ela, os louvores não falaram com ela. Às vezes nem perceberam que ela estava lá. Só que o Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas, impulsiona você, às vezes, aí fazer uma coisa dessa. Às vezes o pregador fez o número as firulas que ele queria fazer. Fez um monte de coisa para aparecer. E tudo aquilo que ele fez muito barulho, mas não foi nada movido pelo Espírito. Aí você vai lá, sem ninguém saber, sem ninguém perceber, sem ninguém te louvar por isso, você vai lá e toma uma atitude que é impulsionada pelo Espírito. Você vai lá e dá um abraço a uma pessoa, cumprimenta ela, conversa com ela, aconselha ela. O Espírito Santo de Deus encaminha uma pessoa para ir até você. Vai lá, conversa com ele, conversa com ela, ele vai te ajudar, ele vai te dar um conselho. Aí você deixa levar pelo Espírito, ele te impulsiona para os textos da Bíblia, você faz a leitura, aquela leitura sana uma dúvida da pessoa, ou edifica ela, porque ela estava fraca às vezes numa situação. E o Espírito Santo de Deus age assim. Se o pregador for uma pessoa submissa à voz do Espírito, muitas das vezes o Espírito Santo de Deus muda o sermão dele, ele ia pregar uma coisa, estava ali, trabalhando naquele texto, ia pregar tal, mas o Espírito Santo de Deus percebe a necessidade da igreja e diz, não, você não vai pregar nisso, vai pregar em outro lugar. Aí dá toda a pregação para ele prega, o Espírito Santo de Deus fala através daquela pregação, e aí edifica a igreja, exorta a igreja, confronta a igreja em relação ao pecado, uma situação que tem que ser mudada. O Espírito Santo de Deus, se você se submeter a ele, der lugar, ele governa. Ele faz com que as coisas funcionem, faz com que a igreja pense, a igreja prospere, as pessoas consigam glorificar a Deus para a sua vida, para os seus ministérios. Então, a primeira coisa, submissão, trabalho. Então, de fato, você se dispor a obedecer a voz do Espírito, a agir. Amor, tá? Amor e caridade, coloca aqui diferente. A espiritualidade do crente também é verificada no seu procedimento em favor do aperfeiçoamento dos santos, como, por exemplo, o aconselhamento. Então, tudo isso motivado pelo amor. E caridade. Podemos também mostrar nossa espiritualidade agindo em favor das necessidades materiais. Caridade coloca como doação, né? A pessoa que se doa o seu tempo, doa a sua paciência, doa dinheiro, doa bens, doa alimento, só que doa, tem caridade. E o amor como motivação. Se você faz algo motivado pela ganância, toda a ganância da pessoa é subir de carro. Ela quer um carro, ela quer um carro, ela quer um cartão de pastor, ela quer ser dirigente, de setor, ela quer crescer. Então, se a motivação dela é essa, ela vai procurar sempre trabalhar para as pessoas que vão dar algum tipo de vantagem. Ela nunca vai se interessar por alguns casos de pessoas que são importantes para Deus, porque Jesus morreu na cruz por elas, mas que não pode favorecê-la. Se ela fizer isso, não vai aparecer para ninguém. Então, para ela não é importante, porque a motivação dela é outra. A motivação dela é crescimento no sentido ministerial, buscar aparecer para alguém. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer sempre algo que agrade a liderança, que apareça para a liderança, que fique bonito nas fotos, que coloque em foto, coloque no Facebook, algo que promova ela. Tá? Por quê? Porque ela está projetando uma carreira de crescimento dentro da igreja. É onde Paulo fala. Alguns pregam por inveja, outros pregam por dissensão, ou seja, querem disputar entre si. Quem é mais, quem prega mais, quem ora mais, quem tem mais poder. Então, muitas das vezes a motivação é essa. E aí, esse tipo de gente, você não vai ver essas pessoas atendendo a voz do Espírito para pregar, às vezes, uma pessoa simples. Ninguém vai nem saber que você pregou para ela. Ninguém vai nem saber que você aconselhou ela. Ninguém vai nem saber que você ajudou ela. Mas Deus sabe. Às vezes, as pessoas
Esse é o padrão. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de Deus. Tá certo. Porque se essa irmã não sabia onde era, liguei para a pessoa perguntei o endereço, como ela chegava lá, nunca nem precisei ligar. Chamei uma irmã e estava sabendo vocês aqui agora, mas eu não disse o nome dele para ninguém. E quem soube que eu fui fazer essa vida? É o melhor. É o melhor. A melhor coisa que você faz, exatamente. Aí uma irmã está pensando, eu fui visitar a irmã fulana, e fui ir atrás dela, eu preciso ir atrás dela. Vai lá por Jesus. Vai lá para agradar teu Deus, não é para representar. Meu Deus. Rapaz. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo o que nós não temos. Eu costumo dizer, porque o povo está fazendo toda a vontade. É verdade. E aí já estão querendo já colocar outro tipo de coisa no meio da palavra de Deus. Que aí já não é a motivação certa. A motivação certa é amor. Então, do jeito que Jesus me amou, Jesus deu a sua vida por mim, Jesus fez de tudo para me salvar, Jesus abriu a porta da salvação para mim, pronto, esse é o amor. Do jeito que Jesus te amou, vai e ama também. Do jeito que Jesus perdoou, vai e perdoa também. Então, Jesus nos amou, criou todo meio para nos salvar. Então, por causa de Jesus, pelo amor que tenho a Cristo, então eu vou. Né? Se dependesse de mim, eu não ia. Porque eu estou cansado, porque eu tenho que fazer, porque eu queria fazer outra coisa melhor. Mas o Senhor Jesus me constrange. O amor que Ele tem comigo me constrange a fazer isso. Ai. Então, se essa não for motivação, é perda de tempo. Você está fazendo algo, só para imaginar algo, né? Mas você não está construindo nada. Não está construindo nada. Porque aquilo que Jesus falou, você deu esmola, tudo bem, foi bom, não é ruim dar esmola, é bom. Só que você tocou trombeta. Então, você anunciou para todo mundo que deu esmola. As pessoas foram lá e bateram o palmo para você, não tapinha nas costas. Pronto, sua recompensa é essa. Se a pessoa gosta tanto disso, a recompensa dela é essa, não tem coroa. Não tem galardão, não tem prêmio. Por quê? Porque a recompensa já foi. Você fez, muito bem, você fez. Você tocou trombeta, todo mundo está sabendo, todo mundo está te elogiando, pronto, se contente com isso. Você recompensa isso. Não está de acordo com aquilo que o Senhor orientou. Os dons espirituais, aí ele vai discutir o abuso dos dons espirituais, tá? Então ele vai falar aqui acerca da diversidade dos dons, o mau uso dos dons, o exibicionismo, a falta de ordem no culto e os falsos dons. Então ele está discutindo todas essas questões aí, como eu até já comentei com vocês. Isso aqui, na verdade, é a página que eu estava passando já. Eu voltei. A divisão dos dons é uma parte bem importante que vai tratar aqui. Ele vai falar primeiro dos dons práticos, página 61. Dons práticos são o quê? Operação de milagres. Aí dá uma lista aqui, ó, de Coríntios 12, 10, 28 e 29. Operação de milagres, tá? Dons de cura, dentro dos dons práticos, né? Operação de milagres, dons de cura, dons de ajuda, que aí você vai ter onde o Senhor Jesus levanta pessoas com coração, com caridade, né, no coração, para poder repartir as suas bênçãos com os demais, tá? Então socorrer pessoas, né, em relação a alimento, em relação a roupa, a contribuir, né, na igreja para as obras que a igreja faz, de evangelismo, de missões. Dons de governo, dentro dos dons práticos ainda, ó, aqueles que são levantados na igreja para administrar. Quando você tem pessoas que administram a igreja motivadas por uma ação do Espírito, você tem uma igreja que é administrada, que é governada com justiça. As pessoas dividem as coisas de uma forma justa, as pessoas não favorecem os amigos, as pessoas não metem a mão naquilo que é da obra de Deus. Por quê? São governantes que foram levantados por Espírito. Foi lhes dado dom para governar a igreja, para repartir bem, para investir corretamente, para fazer a igreja crescer. É um dom. Agora, quando você tem pessoas, né, que simplesmente têm algumas habilidades, têm alguns amigos, e são colocados na polícia, aí você vê os escândalos.
por aí, pastores enriquecendo em cima da igreja, né? Pessoas desviando dinheiro da igreja, fazendo caçadores, tá? Então são situações de pessoas que estão ali, mas não deveriam estar. Não deveriam jamais estar fora daqueles lugares. O dom da fé, também dentro do dom prático, aquele que exerce sua fé, para também incendiar a fé da igreja, né? Age com fé, prega com fé, evangeliza com fé, crendo no resultado do evangelismo. A ação da fé movendo o sobrenatural. São pessoas que têm essa fé e ajudam com isso, né? Em diversas situações da igreja. Aí você tem os dons práticos, que são essas operações. Ou para cura, operação de maravilha, governar a igreja, ajudar, né? Levantados para ajudar a igreja, exercer fé, todos os dons práticos, todos os dons operacionais, tá? Para poder exercer o trabalho dentro da igreja. Agora os dons didáticos, que aí você entra naqueles que estão voltados ao ensino e à orientação. Ao ensino e à orientação. Os apóstolos, por exemplo, quando a igreja começou a crescer, e as pessoas começaram a ter muitas necessidades de atendimento, muitas áreas, os apóstolos logo foram guiados pelo Espírito Santo de Deus a criar o diaconato. Que aí quando começou a igreja a ficar muito grande e ter problemas, divergência entre eles precisavam de pessoas que estivessem diretamente relacionadas com esses problemas da igreja, que pudessem tratar esses problemas, porque os apóstolos tinham que estar 24 horas por dia dedicados ao ensino, pregação da palavra, evangelismo, pregação, evangelismo, aconselhamento, orientação, defesa do evangelho, ensino. Ensino está ligado a isso. Por quê? Porque foram eles que andaram com Cristo. Eles passaram 3 anos e meio, manhã, tarde, noite, madrugada, andando com Cristo. Então eles sabiam tudo acerca daquilo que Cristo disse e fez. Assim eles teriam que estar ligados ao ensino. Eles não poderiam deixar o ensino para resolver outras coisas, porque assim estaria sendo desperdiçado no ministério deles. Então eles levantaram o diaconato, 7 homens cheios de espírito e conhecedores da palavra, para lidarem com a administração da igreja. E eles estarem voltados ao ensino, são dons didáticos, tá? Eles estão indicados totalmente ao ensino. Os apóstolos, aí você vê, só existem 2 tipos de apóstolos, que são os apóstolos de Cristo, tá? Quem são os apóstolos de Cristo? Aqueles que tiveram um contato direto com o Senhor Jesus Cristo, que andaram com Cristo. Você tem os 12 apóstolos, né? Um se desviou, né? E se matou. O 11º apóstolo era dos discípulos que tinham andado com Cristo, que era Matias. O 12º apóstolo, né, que foi colocado no lugar de Judas. E o 13º apóstolo, que foi Paulo, que teve um encontro pessoal com Jesus. Ele disse: no Evangelho eu recebi diretamente de Cristo. Cristo se encontrou com Paulo para comunicar o Evangelho. Então Paulo tinha a mesma autoridade dos outros apóstolos de Cristo. Tirando aqueles apóstolos de Cristo que tinham título de apóstolo, você tem todos os outros apóstolos. Quem são os outros apóstolos? A palavra apóstolo no grego é enviado, tá? Enviado. Então, todos aqueles que são enviados para pregar o Evangelho, realizar a obra de Deus, são apóstolos. Só que eles não têm título de apóstolo. O título de apóstolo é só para aqueles. Aqueles lá têm título de apóstolo. Nós exercemos apostolado. Quando nós saímos do nosso lugar e vamos para um lugar onde não tem igreja e a gente funda uma igreja. A gente exerceu um apostolado. Agora o que você é? Você é um diácono, você é um presbítero, você é um pastor, você é um bispo, né? Tem vezes que colocam esse título de bispo, não tem problema. Você é um evangelista, tá? Mas título de apóstolo não existe. O título de apóstolo é só para aqueles apóstolos. Hoje existe o exercício do apostolado. Então você leva o evangelho para um lugar onde não tem. Agora, camarada, no meio de uma São Paulo, que tem 1 milhão de igrejas, ele quer ser apóstolo? Não fala apóstolo. Aqui não tem nem como exercer apostolado. Veja só, apóstolo, aí segue aqui, ó. Profeta, os profetas também eram fundamentais para a igreja, tá? A igreja do Novo Testamento. Os profetas, aqueles que recebem uma mensagem direta da parte de Deus e comunicam. Então você tem um apóstolo que a pregação dele é fundamentada em cima das palavras do Senhor. A Bíblia Sagrada, as palavras de Cristo, as obras de Cristo, o ensinamento de Cristo.
E você tem um profeta que a mensagem dele é impulsionada pela fala, pela voz de Deus. Assim diz o Senhor. Aí vai, entrega aquilo que Deus falou. Exatamente o que Deus falou. Nem mais, nem menos. E ele fala com isso a responsabilidade dele diante de Deus. Ele tem que entregar aquilo que Deus falou. Não acrescentar, nem tirar. Então o profeta comunica a voz direta de Deus ao povo. O sacerdote leva o povo a Deus. E o profeta traz Deus ao povo. O dom da profecia, que ele fala aqui acerca da importância, Paulo inclusive recomenda que todos busquem o dom da profecia. Moisés também disse que tomara que o povo inteiro fosse povo de profetas, porque o dom da profecia está muito ligado à comunicação direta de Deus. Então é fundamental. Para a igreja que os profetas começam a assumir, mas alguém começa a conhecer, porque não tem esse canal direto de comunicação de Deus com o povo. E aí eu vejo esse tipo de profecia que é instigada hoje, nas pregações, eu vejo isso, eu falo isso diante de vocês, diante de Deus, sinceramente. Eu vejo isso uma estratégia do diabo para acabar com todas as profecias. Porque começa um monte de profecia inventada, um monte de profecia besta, um monte de profecia sem fundamentação, sem laço. É que nem você pega uma nota de R$50, por que você aceita ela, tá? Você que trabalha, às vezes recebe um pagamento com ela e vai no mercado e pode comprar alguma coisa, porque ela tem laço. Alguém garante que aquela nota vale R$50, que é o Banco Central do Brasil. Está lá a marca d'água, né, os códigos, a numeração, Banco Central do Brasil, Estado do Brasil, né? Então o Estado garante para você, aquilo vale R$50. Tá? Agora se você vai em casa, pega uma folha dessa, corta, desenha, R$100, né? Ou melhor, para ficar mais bonito, desenha R$500, nota de R$500. Aí você vai lá e joga lá no mercado, pronto, compra de R$500. A pessoa vai olhar, você vai chamar a polícia. Por quê? Você é louco, que negócio é esse? Que nota é essa? Quem garante que isso aqui vale R$500? Não, eu fiz. Tá, você garante como? Quem é você para garantir isso aqui? É a mesma coisa que acontece com a profecia. Quem garante a profecia? Quando a profecia vem da parte de Deus, quem garante é Deus. Que aquilo se cumpra, que isso se realiza. Quando a profecia veio do pregador, quem tem garantia é o pregador. E quem é o pregador para garantir alguma coisa? Quem é ele? O maior que ele seja. Não é ninguém, não é ninguém. Então ele não tem como garantir que aquela profecia que ele mandou você profetizar se cumpra. Então aquela profecia não vale nada. E aí fica um monte de profecia de brincadeira na igreja, um monte de profecia tola, da carne. E aí as pessoas começam a ouvir as profecias, daqui a pouco começam a desacreditar. Isso é bobagem, já ouvi 50 vezes. Isso aí não faz nada, não adianta nada. Pronto, matou a profecia. Matou a profecia. Ninguém crê mais em profecia, ninguém mais quer ser profeta, tá certo? Por quê? Virou palhaçada. Então é uma estratégia satânica para acabar a profecia. Aí tem que bater forte nisso aí. Tem que bater forte para arrancar esse negócio dentro da igreja. Porque isso aí é um grande perigo, um grande risco. Dom de discernimento do Espírito também é um dom didático. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus te dá sensibilidade, e isso é do âmbito espiritual. Isso é uma questão de sensibilidade em relação ao Espírito. O Espírito Santo de Deus te dá sensibilidade para olhar aquela operação, e o Espírito Santo de Deus que está em comunicação com você diz: é da minha parte ou não é da minha parte? Se não é da parte de Deus, e o Espírito Santo de Deus te comunicou, você vai iniciar ali uma batalha espiritual. Você vai travar uma guerra. Você vai começar a interceder para que aquela manifestação, aquela pessoa que está com enganação no meio do povo de Deus, seja desmascarada. E aí você começa a lutar com o Espírito ali. Senhor, se esse negócio não é de ti, então revela, mostra, Senhor. Faz com que ele se manifeste, faz com que ele caia endemoniado. Então, para que as pessoas vejam que isso aqui é falso, que isso aqui é mentira. Irmãos, quantas pessoas, quantas igrejas têm necessidade disso aqui? E entra pregador pregando loucuras, besteiras, fazendo movimentos estranhos dentro da igreja, e ele não tem discernimento, a pessoa vai no oba-oba, você se emociona, se alegra, e acha engraçado, acha divertido, vai embora. Aí glorifica a Deus, faz um monte de coisa, mas tem nada de Deus ali. Falta isso aqui, discernimento de Espírito é fundamental. Todo culto tem que ser espiritual. Todo culto tem que ter pessoas ligadas com Deus, em torno da graça, orando em espírito, pedindo para que o Senhor tome a direção, pedindo para que o Senhor tire tudo aquilo que não é da parte dele.
Todo culto é uma grande batalha, porque as pessoas não estão levando mais a sério as coisas de Deus. As pessoas entram aqui e pensam que é um culto. Isso aqui é muito sério. Vidas podem ser salvas e vidas podem ser mortas aqui, numa igreja. Uma pessoa pode subir num culto e pode matar a vida. Você vai ver uma palavra sem direção, sem noção, uma palavra carnal, humana. Vidas podem ser mortas ali e nunca mais ser recuperadas, e ir para o inferno. Então é muito sério. Então, quando nós nos envolvemos com isso aqui, a gente tem que levar isso aqui com a seriedade que exige, que Deus exige em relação a isso aqui. Discernimento do Espírito. Né? Pedir para que Deus desmascare os mentirosos, desmascare aqueles que estão com enganação na igreja de Deus. E aí Deus conta com quem? Com vocês. Deus conta com a gente, com as pessoas que estão buscando. O avivamento espiritual vem de gente que estuda. Não vem de pessoas que estão aí no oba-oba, para lá e para cá, fazendo, né, acontecendo. Vem de pessoas que buscam Deus, que estudam. Sempre, todo avivamento vem de pessoas que estudam a palavra. Não tem outro caminho. Lá em Esdras, o avivamento veio através de quem? Através dos doutores da lei, dos escribas, que na época eram pessoas que buscavam a Deus de verdade. Depois eles foram se corrompendo. Na época de Cristo, já estavam corrompidos. Mas na época de Esdras, eram homens de Deus, que buscavam a palavra, que queriam o conhecimento da parte de Deus. E o Espírito Santo de Deus usou eles para um grande avivamento. Aí depois o pentecostalismo também, através de estudantes que estavam estudando a Bíblia, viram que os dons do Espírito, a palavra de Deus não tinha dito que eles tinham que cessar, então começaram a buscar. Se está aqui na Bíblia, a gente quer. A gente quer os dons do Espírito, a gente quer o batismo do Espírito Santo, a gente quer as manifestações espirituais, a gente quer que aconteça tudo isso hoje. E começaram a se santificar, e começaram a orar, e a jejuar e a buscar. E o Espírito Santo de Deus foi lá e batizando. Inclusive, a primeira pessoa que foi batizada no Espírito Santo com a evidência da língua de estranhos foi uma irmã chamada Agnes. Ela foi batizada, começou a falar de fé, e dali a coisa explodiu. Discernimento do Espírito, dom de ensino, e a gente tem aqui na pessoa que tem pessoas que ensinam somente sabedoria humana. Então, vai lá e pá, o grego, o hebraico, isso aqui, aquilo lá, pá, aquela coisinha bem. Agora tem pessoas que ensinam com um propósito de edificação. Então é onde você tem que ver que aquele ensinador, ele está sendo motivado de uma coisa ligada à glória de Deus, ao Espírito, ou somente para mostrar que ele conhece. Uma pessoa que vai para mostrar só que sabe das coisas, ela vem e passa uma informação complicada, tal, mas simplesmente você olha e vê, sabe de muita coisa, mas não edifica ninguém, não fortalece ninguém. Então o ensino motivado pelo Espírito é aquilo que edifica e é para a glória de Deus. Dom de exortação, e aí ele vai, aquela lista de Coríntios é complementada com esses outros que ele localizou em outras cartas. Ó. Em Romanos você tem pessoas que são usadas por Deus para trazer essa palavra de exortação. Essa palavra, e exortação não é humilhação, não é você pegar a pessoa e acabar com ela, humilhar, expor ela publicamente. É você, com amor pela vida dela, você mostrar a verdade. E quem mostra a verdade para uma pessoa corre grande risco, porque a pessoa pode se voltar contra você, né, e querer perseguir você. Mas se você ama ela de verdade, você vê que ele está indo por um caminho ruim, você vai exortar ela na palavra. Você fala, irmão, biblicamente falando, isso aqui está incorreto, isso aqui está errado. Isso vai te prejudicar grandemente, você tem que tomar cuidado. É aí onde o Espírito Santo de Deus te usa para exortar, para tirar a pessoa do caminho do inferno. Agora deixe que você seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de conhecimento, e aí você tem a palavra de sabedoria, conforme a gente vê lá em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio de tudo. Então, às vezes a pessoa não tem uma formação teológica, ou uma formação universitária, mas ela é uma pessoa que é sábia, tem conselhos. Por causa do temor de Deus que ela tem na vida dela, ela traz conselhos que alimentam a alma das pessoas, traz conselhos que fortalecem a vida das pessoas. Então ela tem uma palavra de sabedoria. A sabedoria dela vem do alto, não é carnal. Não é sabedoria humana, é a sabedoria que vem da parte de Deus. Então é isso que a gente vê de muito bonito aqui na palavra de sabedoria. E a palavra de conhecimento, e a palavra de conhecimento não é só você chegar aqui e ficar citando grego e hebraico. A palavra de conhecimento é quando você, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus te orienta naquilo que você tem que dizer.
Então, o Espírito Santo de Deus te leva lá na palavra certa, né, na palavra de Deus. Então, primeiro, você tem que ler, porque o Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar. E vai fazer lembrar do que você não aprendeu? Então, primeira coisa, você tem que se preparar, você tem que estudar, tem que ler, tem que meditar na palavra. Aí você tem aquilo dentro de você, está guardado. Quando você chega dentro da situação, o Espírito Santo de Deus é que vai buscar. Aí traz a pessoa até você. Vai lá, fala com ele, fala com ela. Quando coloca a pessoa diante de você, o Espírito Santo de Deus te funciona. Fala, você vai falar isso aqui, ó. Você vai trazer essa palavra aqui para ela. Aí você fala a palavra e a pessoa sente da palavra de Deus que aquilo foi para ela. E aí você começa em cima daquela palavra, vai trazendo uma orientação. Aí vai o conhecimento, né, da palavra de Deus, e também vai a sabedoria no sentido de trazer uma boa instrução, para orientar ela no caminho certo. Então, a palavra de conhecimento, para a sabedoria são respostas. Aí vai dom de línguas, e as línguas, ela tem uma coisa muito séria, que é o diálogo espiritual do seu espírito com o Espírito de Deus. Uma conversa em particular, uma conversa íntima entre você e Deus. Como é que você está numa casa com uma pessoa, você não dá bom dia? Aliás, você até pode dar bom dia. Você acorda e dá bom dia para a pessoa. Boa tarde, boa noite. Mas só. Você acorda, bom dia, bom dia. Aí você vai e sai trabalhar. Boa tarde, boa tarde. Aí você boa noite, boa noite, boa noite. Tá, mas daí, você sabe se ela está bem? Você sabe se ela está mal? Você sabe se ela precisa de alguma coisa? Ela sabe de você, se você precisa? Não, porque não tem diálogo. Não tem diálogo, não tem nada em comum, não tem intimidade, não tem aproximação, não tem comunhão. Então você quer o que de Deus, irmão? Tem pessoas que você tem que chamar ela assim, né, trazer ela para a realidade e falar, você quer o que de Deus? E você não conversa com Deus, você não tem intimidade com Deus, você não adora a Deus, né? Você não tem um laço de comunhão com Deus, não fala nada de você para Ele, não deixa que Ele fale com você, através da palavra, ou através de uma meditação na palavra, através de uma oração, onde o Espírito Santo de Deus se comunica com o seu Espírito e você é edificado. O Espírito Santo de Deus, ele fala sem palavras. Você dobra o seu jeito para orar, aí você começa primeiro naquela coisa bem física, bem difícil, daqui a pouco você começa a entrar numa dimensão espiritual, dali você não tem mais palavras, você chora, ou você começa a adorar, ou você começa a glorificar a Deus, tá? E dali para diante, o Espírito Santo de Deus se revestiu, você fala em ministério, aí você começa a entrar, falando em ministério com Deus. Você começa a falar em ministério com Deus, seu Espírito está conversando com o Espírito de Deus. Começa um diálogo intenso ali. Dali o Espírito Santo de Deus vai renovando você. Então, situações que você tinha dentro de você, que eram amargura, pesar, tristeza, angústia, preocupações, dúvidas, e que estavam acabando com você, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus começa a fazer uma revolução ali dentro. Começa a mudar, a modificar, e aí você começa a sentir um renovo. E aí você levanta da oração, os problemas continuam lá, as dívidas continuam lá, os inimigos continuam em volta de você, mas você é outra pessoa. Você parece que resolveu tudo. E resolveu mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus renovou você. Então você parte para a luta com outro fôlego, com outro ânimo, com outra vida. Mas por quê? Um diálogo intenso de você com o Espírito Santo de Deus. Ministrando que se abrir a boca, aquele barulho, aquela coisa. Sair disso ali. Então, eu não vou dizer assim, não, irmão, vocês podem, ninguém pode falar mistério na igreja. Não, porque às vezes a pessoa está tão alegre, está tão cheia, que ela não engorda. Então, não é pecado. Tudo bem, você falou em mistério e tal, mas cuidado com o exagero. Cuidado para a língua estranha não atrapalhar a pregação. Cuidado com a língua estranha, se tivesse com a língua estranha, não criar um tumulto, caos, né? E acabar sendo um querendo falar mais que o outro, querendo falar aquele dicionismo, aquela disputa. Está usando de uma forma incorreta. Está usando de uma forma incorreta. O Espírito Santo de Deus é um diálogo do seu Espírito com o Espírito de Deus. Agora, o de baixo, dom de interpretação de línguas. É aí onde você traz aquilo que é particular para o público. Que o dom de línguas é um diálogo entre você e o Espírito Santo de Deus. Mas às vezes o Espírito Santo de Deus traz esse diálogo do particular para o público, onde ele se levanta para você falar em mistério, porque ele vai levantar outra pessoa para trazer da língua espiritual para a língua humana.
Aí eu dou interpretação de línguas. E aí quando acontece uma manifestação dessa, é glória para Deus. Porque as pessoas veem que Deus está interagindo conosco. Que as coisas de Deus estão falando conosco, estão acontecendo no nosso meio. Tá certo? Então isso é glória para o nome do Senhor. Quando acontece isso aí. Pode falar. A irmã Zé pregava muito, né? Lembra? Quando ela vem de Madalena pregar, ela agora está bem, ela está bem pura. Ela está bem mais jovem. Ela lembra? tinha um jovem com ela. Sim. Parecia até mais velha que ela. Quando Deus usava ela, ele interpretava. Era muito bonito mesmo. Muito, muito, muito. Eu acho que ela ainda está pregando para ele. É verdade. É que o ministério dela cresceu mesmo. Muitas pessoas conheciam ela e nós chamávamos. Tá. Tem uma amizade com a mulher, ela morava lá, mas ela é missionária, é muito curto, e ela mora nos Estados Unidos. Maravilha. E a gente vai pegar lá na igreja que eles dividem. Maravilha. Aí eu estou ao vivo, eu estava assistindo, e o ministério da É verdade, cresceu mesmo. Então, quer dizer, muitas das vezes a gente vê essas pessoas e a gente observa e fala, meu Deus do céu, mas está fulano aí, não sei não, essa é uma coisa aí. Mas quando você vê Deus tomar, você surpreende. ela colocou o testemunho dela, ela era bandida, né? Era pesada mesmo. Eu lembro. Exatamente. Foi, Deus tirou lá mesmo, no meio da confusão, no meio da bagunça, e trouxe aí para a obra dele, e é uma pessoa ousada, né? Pessoa que é muito pregação mesmo, impactante, ousada mesmo. No caminho final já, você tem as situações aqui, ó, de homens como dons da igreja, e aí ele fala um pouco sobre o lugar de trabalho. Aí ele faz uma crítica aqui a pessoas que escolhem, que hoje as pessoas querem escolher onde vai trabalhar. E aí ele fala, se a pessoa estiver motivada pelo amor a Deus e pela vontade de trabalhar, ela trabalha onde aparecer. É claro que tem lugares que você vai gostar e tem lugares que você não vai gostar, isso é normal, isso é do homem. Claro que você vai gostar de trabalhar num lugar onde é um centro, tem uma avenida boa, o lugar é seguro, é tranquilo, o povo é educado, é óbvio. É hipocrisia você dizer que não ia gostar. Claro, você vai gostar disso aí. Vai lugar onde a pessoa te recebe, bom dia, pastor, um abraço, né? Vamos almoçar na minha casa, aquela coisa, né? Aquela coisa afeiçoada. É óbvio que você não vai gostar. É humano, ser humano. Mas o que acontece? Não é porque muitas vezes a situação não vai acontecer, vão te mandar para um lugar onde as pessoas são mais brutas, não tiver educação, o lugar é ruim, é feio. Tudo bem, meu irmão, é difícil, você não vai gostar. Mas e aí? Você está aí para trabalhar para quê? Essa é a questão. Você está aí para servir a Deus de verdade, para trabalhar para Cristo? Então, é isso que ele critica aqui. Quando você é um dom para a igreja, você foi comprado por Cristo na cruz do Calvário, Cristo te preparou e te preparou para a igreja. Então, você não tem muito assim que ficar escolhendo, você tem que ir aonde Deus te mandar. Então, Deus te mandou para um lugar bom, glorifica a Deus, serve a Deus. Se Deus te mandou para um lugar difícil, encara, vai para cima, enfrenta, glorifica a Deus onde você está, diante da situação que você enfrentar, mas você tem que glorificar a Deus onde você está e trabalhar para o Evangelho. É isso que ele coloca aqui. Sim. Pode falar. Está crescendo na hora, pode falar. Eita. Certo. Tinha muita gente, eu ia conseguir pegar esse bicho, eu não estava muito legal na casa. Certo. Aí ela disse, olha, você vai sair de férias, quando você voltar, passe aéreo para assinar a sua demissão. E depois você nem vem mais. Eu tinha achado na casa da mulher, eu ia para a banca, pegava outro chefe dela, viajava, falava que não ano, na férias velha, ia lá levar para o chefe. Pegava as contas, ela me dava, eu tinha senha. Fazia coisa de confiança. Eu tinha senha na época que tinha que você. Sim, eu lembro. Eu tinha senha dela de banco.
Para tirar essa hora, eu ia. Aí o que acontece? Quando eu saí de lá, saí demitida sem pensar. Aí eu fui para eu era lá, mas aí eu gostava de um estudo na Assembleia. Na parte da bênção, né? Da família. Aí eu fui com uma mãe e disse assim, olha, você vai receber tudo. Deus vai incomodar aquela mulher, ela vai lhe pagar tudo. Todo mês eu ia lá buscar um chefe. No contador, não era não, no contador. Pegar esse chefe. Todo mês. Eu ia lá, ele me colocou no deserto, eu não conseguia mais trabalho. Aí Deus usou um irmão, da Assembleia de Deus, do Boqueirão, lá em Salvador. E disse que Deus tinha pressa na minha vida. Deus tinha pressa, e aí, meu filho, começou o negócio da pensão, eu comecei a trabalhar de dia a dia. E recebi o dinheiro, quando eu quis trocar, eu gosto de melancia, quis trocar para uma brasileira, Deus sumia. O que aconteceu? Deus usou uma irmã, Deus me usou, disse, olha, Deus disse que a primavera vai chegar na sua vida. Aí os outros irmãos também matou. Aí Deus me deu um sonho. Me deu um sonho que eu vinha para aqui. Deus me deu para São Paulo, mas assim que eu saía da minha casa, ia trabalhar numa casa que tinha uma escada do lado, e que tinha um jardim, eu molhava no campo, tinha 2 toneladas. Aí o negócio era para São Paulo. Na prova. Aí disse assim, aí eu morava aqui, já disse a mãe, uma senhora está precisando de empregada. A senhora não quer vir para casa de eu só vou, se Deus falar com ela. Aí eu quis dizer, a lista era tradicional, mas vai ter uma estava funcionando. Certo. Então, ele fala, ou vou lá para a Assembleia, ou ela fica Muito bem. Eu estava com a blusa, até hoje eu estava com a blusa preta, eu estava lá, não da igreja. Irmão, você é de pé. Deus está mandando entregar essa resposta para você agora. E depois você vai voltar aqui para contar. Amém. Aí eu chorei de novo, parece que me deu a carta de Estevão. Ele disse que Estevão falou que Abraão está dando suas primeiras para parentes. É mesmo. Essa carta é para primeira de Estevão, aí Deus aí vai acontecer, irmão, eu tenho uma casa em Salvador, toda mobiliada. Lá, não, na época que Deus me trouxe aqui, né? Ah, para cá, exatamente. Na época lá. Tudo em para trás. Meu Deus do céu. Larguei a casa toda mobiliada, na época tinha 2 televisão, a casa bem arrumada, tudo lá e para cá. Meu Deus. Vim para aqui, fui trabalhar na casa desse pessoal que ele era judeu polonês, e ela sempre judeu. Faz assim, mas fiquei firme. Aí fui para o Madaleste para Santa Batista, na Rua Alberta Mota, não gostei, fui para Zona Sul, não gostei. Fui para daqui da Santa que agora é aqui atrás, também não gostei. Aí, diante de eu aqui, a minha disse a mim, você está em São Paulo, mas você não vai gostar lá. Vai para a Assembleia de Deus da Câmara Pessoal. Ah, meu Deus. Aí eu falei que eu disse, você faz uma galera de trabalhar também no jovem. Sim, isso mesmo. Era livro do jovem lá. Exatamente. Depois, o pastor me colocou, na época, aí eu fui para a missão, trabalhar com o irmão Albino, na missão. Sim. Depois da missão, o pastor me botou na ação social. Depois botou a gente para descer para cá, porque eu sou
ponto, pregação, é isso mesmo. Certo. E aí eu vou tirar a reforma, Exatamente. se eu não estou ouvindo a voz de Deus, Nada dessa história tem acontecido. E é muito, muito importante você ser sincero. Exatamente. Aí, que decisão, né? Muda a vida todinha. Porque você está lá numa base, né? Está estruturado lá. Para você sair de lá, para vir para cá, para a dúvida, para a incerteza, porque você vai para a casa dos outros, trabalhar na casa dos outros, toda essa dificuldade, todas essas lutas, enfrentar as lutas todas, só na orientação de Deus. Só debaixo da palavra de Deus. eu vi, Deus chamou, eu vi, estou aqui. É isso Aí mesmo. eu queria ir embora, mas várias vezes Deus nos dá uma pessoa que eu não vou aprender envergonhada. Tem que aguentar o tempo de Deus, tem que esperar o tempo de Deus. O tempo é dele. Quando chegar o tempo dele, tudo dá certo. Quando ele pegou o cartão aqui, Deus usou várias pessoas para dizer que eu ia voltar para colocar as coisas no lugar, depois ele vai me tirar daqui, vai me levar para outro lado. Amém, tá certo. Você tem que esperar o tempo dele. É isso mesmo, tem que esperar o momento de Deus. A gente pensa que nada está acontecendo, Deus está trabalhando, Deus está mudando coisa aqui, coisa ali e tal, mexendo tudo. Que aí quando chega o tempo dele, aí pronto, acontece. A gente nem acredita, e aí acontece. Acontece de uma forma que ele nem espera. Então Deus tem o tempo dele. Mas é referente a esse negócio do lugar de trabalho aqui. É ligado a isso aqui. Você tem que estar no lugar onde Deus abriu, a porta que Deus abriu. Pode ser o pior lugar, mas Deus abriu, ele é compensor, ele ajuda. A pessoa pode olhar e falar, meu Deus, mas você tem coragem de se meter no lugar dele. Mas ela vai, por quê? Porque Deus está com ela. Deus está lá com ela, prospera, abençoa, abre oportunidade para ela, por quê? Porque Deus está no negócio. É isso importante. Sim. Foi, já mexeu com todos. Dinheiro de missão de Espanha era assim. Todo dia ele fazia a conta para comigo, só uma professora, né? E todo departamento é grande trabalho. Eu tenho que entender. Se eu colocar nas minhas mãos, eu quero fazer uma mão. Exatamente. Fazer para ele. Fazer por todo esse departamento, graças a Deus, quando eu não queria mais ficar, e mais do seu pai. Sim, verdade. Junto com o Danilo, eu não sei, eu passei assim, o que Deus colocava nas minhas mãos, eu faço agora, fazer coisa por ficar em posição, realmente, Deus não faz. E aí não vale a pena, né? Não vale a pena porque você vai para agradar o homem, no final o homem não se agrada, né? Agora, se Deus quiser eu fazer. Tem tanta gente decepcionada porque pegou o negócio para fazer para agradar o homem, no final das contas o homem disse que você fez mal feito e você sai envergonhado. E você quer que o foco em Deus ainda. Fala, Deus, mas olha só, você não está vendo? Mas não foi tu que assumiu para agradar o fulano? Então, se fosse para agradar a Deus, Deus responsabilizava. Deus honrava a pessoa, né? Agora, se ela fez para agradar o homem, se vê com o homem. Aí os dons oficiais que me discute aqui na página 73, ele fala dos apóstolos, que eu já comentei com vocês, que hoje que você tem é o exercício do apostolado, não título. Profetas, que é fundamental para a igreja, né? Evangelistas, que aí você tem os pastores aqui na página 75. Os evangelistas são pastores voltados para uma palavra semelhante à atuação do missionário. Só que o missionário, ele atua fora da sua igreja local. Ele é mandado da sua igreja local para auxiliar uma outra igreja, num lugar distante, ou até para fundar uma igreja num lugar onde não tem. Então, o missionário faz trabalho à distância. O evangelista faz o trabalho interno. Então, as igrejas que estão estabelecidas aqui, amém, as igrejas têm crentes, estão firmes, só que precisa ganhar cada vez mais, aumentar. Então, o evangelista faz esse papel. Ele tem a palavra voltada para o evangelismo, voltada para trazer almas, ganhar almas. Aí você tem um pastor que ele tem um trabalho de evangelista, você tem um pastor, tem um outro que tem um trabalho mais doutrinário. Aí você tem o pastor evangelista e o pastor. Aí o pastor tem um trabalho mais doutrinário. Fazer a igreja crescer, tratar a igreja para ela amadurecer. Pastores, mestres ou pastores e mestres. Tem essa discussão aqui, quando Paulo fala que foi dado à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E coloca bem assim, pastores e mestres. Um entende que você tem pastor e tem mestre. E outros entendem que Paulo diz, pastores e mestres.
Pastores que têm conhecimento da palavra, que dominam da palavra. Não chega a ser uma grande dificuldade, essas duas questões. Por quê? Porque tanto a questão de você ter pastores e ter mestres é realidade, tem pessoas na igreja que estão dedicadas a estudo e ao ensino. Então eles se aprofundam em alguns temas que os outros não vão atrás, não são mestres. Mas, por outro lado, todo pastor também tem que ter uma habilidade de ensino muito grande. Então, senão ele não é pastor. Se ele não sabe ensinar a doutrina, ele não é pastor. A questão da meninice que ele discute aqui é a pessoa que não lida com o cargo de uma forma responsável, né? Então ele faz uma advertência aqui para que todo aquele que exerce cargo, ele tenha muita responsabilidade e tome cuidado com a atitude de meninice. Não queira se tornar como que alguém que atrai a atenção do público para si, mas sim aquele que usa o seu ministério para glorificar a Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado através do seu trabalho. Quando cessará os dons do Espírito, ele fala aqui acerca dos dons, e ele, diferentemente de algumas igrejas, que entende que os dons já cessaram, ele deixa muito claro aqui que os dons cessarão depois do arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, não há necessidade do exercício dos dons mais, porque a igreja vai estar em Cristo. A igreja vai receber os seus galardões, pelo aquilo que ela fez por meio dos dons. Aí vai ser os galardões. Veja, para a caminhada final, a gente tem desenvolvimento espiritual, tá? Que ele vai agora tratar principalmente da maneira como a gente pode alcançar tudo que a gente estudou, tá? Então a gente estudou sobre os dons, sobre os frutos, sobre os exercícios, né, os trabalhos, as fases dentro da igreja, e agora ele discute como alcançar. Então tem a renúncia. A renúncia o que é? A pessoa, quando ela está interessada em servir a Deus, ela tem que entender que nem tudo é do jeito dela. Então, por mais inteligente que ela seja, por mais capacitada, por mais habilidade que ela tenha, nem tudo é do jeito dela. É para a glória de Deus, é a obra de Deus, é a vontade do Senhor. Então ela tem que renunciar a si mesma. Ela tem que renunciar a sua arrogância, ela tem que renunciar, né, ao seu egocentrismo, o seu egoísmo de querer tudo que seja para si, para agradar ela. Não é para agradar Cristo, é para agradar o Senhor. Então, muitas das vezes, ela poderia dar uma resposta para essa mulher não dá. Ela poderia tomar uma atitude, mas o Espírito Santo de Deus leva a entender que não é o momento, ela tem que esperar. Por quê? Porque ela renunciou a si mesma em prol de Cristo. Então, todo aquele que quer chegar até ele tem que começar pela renúncia. Então, primeiro é renunciar a si mesmo. Aí ele parte aqui para a página 81, ó. Meios para a verdadeira comunhão. Ele fala da meditação, e geralmente o pessoal pensa que meditação é coisa de budista, esse pessoal do oriental, né? Esse pessoal dessas crendices aí. Mas na verdade meditar é você focar a sua atenção em cima de uma coisa importante. Então quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente fala de oração, quando a gente fala de adoração a Deus, tudo isso envolve meditação. Você tem que se desligar de tudo em volta e centralizar toda a sua energia, toda a sua atenção no que você está fazendo. Se você não ler a palavra de Deus dentro de uma meditação, você não vai absorver. Você vai simplesmente passar as páginas como se fosse uma revista e não vai guardar aquelas informações. Agora, quando você, mesmo que demore um pouco mais, quando você medita, você desliga do mundo em volta e mergulha na palavra de Deus e medita sobre ela, o Espírito Santo de Deus conversa com você pela palavra. Ele comunica com você, e aquilo fica gravado. Escreverei, tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, no qual gravarei a minha lei. É isso que acontece com você. A palavra diz que escreva no seu coração. E aí você traz ela de volta com facilidade. Por quê? Porque você meditou sobre ela. É isso que a gente está falando aqui. Meditação, contemplação também é você sair do mundo humano e entrar no mundo de Deus. Oração, que é um diálogo que você estabelece com Deus. Todos esses são meios de desenvolvimento espiritual. Quando ele fala do neopentecostalismo, ele traz novamente alguns alertas sobre aquilo que a gente já falou. O cair no espírito, na verdade, eu já falei para vocês sobre essas questões de cair no espírito. O pessoal tenta justificar esse cair no espírito com algumas manifestações que eles veem na Bíblia, principalmente 3. Principalmente Ezequiel, quando tem aquela manifestação que o Espírito de Deus mostra, né, para ele, a glória de Deus saindo da igreja, então ele tem uma queda ali.
Daniel, quando o anjo se manifesta para falar para ele sobre a profecia da 70ª semana, também cai. E Paulo, no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus Cristo se manifesta, ele cai. Uma coisa que a gente pode falar para matar essa questão aqui, de uma forma tranquila. Toda vez que um homem cai, diante de uma manifestação de Deus, a intenção, o objetivo não é a queda é consequência. O objetivo é que Deus se manifeste para falar com o homem. E às vezes falar com o homem de uma forma dura, como Cristo falou com Paulo. Cristo estava confrontando Paulo. Saulo, Saulo, duro é a ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, reagir à ferroada. Então o que acontece? Ele está confrontando Paulo. Duro é a ti resistir aos aguilhões. E aí, Paulo, sendo confrontado por Cristo, porque ele estava perseguindo a igreja, e quem persegue a igreja persegue Cristo, Paulo, a partir dali, foi mudado. Ele, quando fala com o Senhor, ele fala: quem é, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. E a partir dali, o Senhor de Paulo é Jesus Cristo. A partir daquele momento. O objetivo não é a queda, porque tanto Paulo, tanto Daniel, quanto Ezequiel ouvem: põe-te em pé e falarei contigo. Sempre isso, põe-te em pé e falarei contigo. Por quê? Porque o objetivo não é a queda. Se a queda fosse o objetivo, Deus fala: pode ficar deitado mesmo e fala que você é deitado. Então quem está deitado, quem está caindo no espírito na igreja, está fora da direção, porque Deus sempre diz: põe-te em pé e falarei contigo. E falarei contigo. Enquanto você não for em pé, você não está pronto para ouvir. Então tem que estar em pé para ouvir Deus. Tem que se colocar de pé para ouvir o Espírito. Né? Caído, deitado, desmaiado, isso não é Deus que tem que ter comunhão com Deus. A conclusão é aquilo que eu falei com vocês aqui, eu já comuniquei para vocês, e aí a gente parte para o último fechamento aqui da nossa matéria. Blasfema contra o Espírito Santo. Eu quero ler isso aqui com vocês. É a página 90, deixa eu ver qual a página eu vou ler com vocês. Eu vou ler a página... Deixa eu ver aqui. Isso. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou ler a página... Deixa eu só ler uma coisa aqui com vocês, antes do final, que é bem interessante. Página 90, página 90, ele vai falar da blasfêmia do Espírito, batismo com o Espírito primeiro, batismo com o Espírito, depois da blasfêmia. Eu ia pular um. Primeiro batismo com o Espírito, depois da blasfêmia. Veja só. Batismo com o Espírito, página 90, ele diz: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja só, em relação a isso aqui, nós temos algumas ideias, algumas teorias. A pergunta mais recorrente que se faz em relação a isso aqui é do que João Batista está falando. João Batista que está pregando isso aqui. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, a gente tem que entender algumas perspectivas. Né? Tem que entender a perspectiva de João Batista e a perspectiva de Cristo. Então a perspectiva de João Batista qual é? João Batista que está dizendo isso aqui. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Quando a gente diz isso, a gente está querendo colocar que a mentalidade de João Batista é a mesma mentalidade dos profetas do Antigo Testamento. Todas as vezes que os profetas do Antigo Testamento falavam sobre a vinda do Messias, eles falavam do dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor. O que é o dia do Senhor para os profetas do Antigo Testamento? É o dia de juízo. O Messias vem, se manifesta para os justos, salva os justos e condena os ímpios. É isso que era o dia do Senhor para os profetas do Antigo Testamento. Então João Batista tinha a mesma mentalidade. O Messias vem, se manifesta, salva os justos de Israel e condena os ímpios ao fogo. Então, na mentalidade de João Batista, fogo é juízo. Tá? Porque ele diz: ele tem a pá. Primeiro ele começa: o machado está raiando as árvores. Ou seja, decisão. Ou vai ou racha. Né? É agora. Ele tem a sua mão a pá. Tá? Junta ao trigo no celeiro. Esses são salvos, guardados por Deus. Pega a palha e queima no fogo. Então, na imagem de João Batista, na cabeça de João Batista, fogo é fogo de juízo. Tá? Agora, esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo? Será que a visão de João Batista se concluiu, se concretizou da maneira como ele esperava?
Se a visão de João Batista tivesse concluído da maneira como ele esperava, ele não teria tido dúvida no cárcere. No cárcere, ele está lá, né, pregando a verdade, foi preso, né, antes de ter sua cabeça decepada. E são os discípulos dele e falam, vão até Jesus e perguntam. Olha a pergunta que ele manda fazer para Jesus. És tu o Messias? Ele tinha acabado de pregar que Jesus é o Cordeiro de Deus que te pecado no mundo. É a pergunta que ele está fazendo. És tu o Messias ou havemos de esperar por outro? Essa é a pergunta que ele faz. Por quê? Porque havia diversas teorias de judeus que haveriam dois Messias. Por quê? Por causa das profecias. Geralmente as profecias falavam de um Messias que vem manso, em cima de um burro, que vai morrer de uma forma vicária, como um cordeiro mudo, como Isaías diz. Mas também tinha profecias de Messias que vinham para reinar. Então eles ficavam naquela, o Messias ele vai vir para ser morto ou vai vir para reinar? Então nessa aí, criaram algumas teorias de que existe dois Messias, um que vem para morrer e outro que vem para reinar. E existe também duas teorias, uma que falava do precursor do Messias e do Messias de Deus. O precursor do Messias seria João Batista, aquele que anuncia o Messias. E o Messias de Deus seria Jesus. Mas aí eles entendiam que João veio para sacrificar e Jesus veio para reinar. Então, a partir dessas ideias, João Batista fica em dúvida. Ele diz, Jesus, quem és tu? Tu és o Messias, mesmo Messias que veio para reinar, ou tu és o Messias que veio para morrer e vem outro Messias para reinar? Quem é o Senhor? Né? O que o Senhor vai fazer? Ficou em dúvida. Por quê? Porque ele entendia que ia vir o Messias em seguida ia vir juízo. Ele estava esperando, cadê o Messias? Porque se Deus não julgou esse povo ainda, se Deus não trouxe fogo do céu para queimar esses ímpios, e ele ia aguardando. Quando os discípulos vão até Jesus, como é que Jesus prova sobre os cegos? Dá um passeio com eles, vê, olha, os cegos são curados, estão vendo. Os coxos são curados, estão andando, né? Os leprosos estão limpos. E a todos é anunciado o reino de Deus. E aí manda uma mensagem direta a João Batista. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Ou seja, João Batista, por mais que ele for, Jesus mesmo disse, desde que nasceu de mulher, não há nenhum maior que João Batista. Só que tem uma coisa, João Batista não é conhecedor de tudo. É o Espírito de Deus que sonda até as profundezas de Deus. O Espírito de Deus conhece tudo. João Batista não. Então João Batista, ele conhecia uma parte da revelação, até onde Deus mandou ele fazer. Dali para frente ele não tinha conhecimento, ele tomou conhecimento ali. João Batista não conhecia o tempo da graça. É isso que ele está mostrando para ele. Para João Batista, sua obra foi feita, você já fez o trabalho. Tá? O juízo é o tempo, virá no tempo escatológico, quando Deus está ao seu trono branco e julgar as nações. Agora, é isso que ele está dizendo para ele. E se você não se escandalizar em mim, é melhor para você. Se você aceitar essa visão. Então, João Batista, ele tem os outros prospectos de que ao ouvir essa mensagem, ele falou, muito bem, se é assim, seja feita a vontade de Deus. Amém. Por quê? Porque muitas das vezes Deus, ele dá uma resposta, mas a resposta não é de acordo com aquilo que a gente quer ouvir, é de acordo com aquilo que é a realidade que a gente quer fazer. Então, essa é a resposta do João Batista e essa é a resposta daquilo que ele pregava. Ele pregava o fogo de juízo, mas o fogo que Jesus trouxe foi o fogo de Pentecostes. Esperar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E aí, quando o Espírito Santo veio com um vento veemente, que a casa se encheu daquele vento veemente, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles. O fogo que Jesus trouxe nessa era é fogo de Pentecostes. Mas o fogo que João Batista pregava, o fogo de juízo, está reservado para tempos escatológicos. Tá? Fechando com a ação do Espírito Santo, página 93, deixa eu ler aqui para vocês. Em Mateus 12:32, Lucas 12:10, temos referência ao pecado contra o Espírito Santo. É imperdoável, porque não significa apenas falar contra o Espírito Santo, ou ser obstinado à sua obra no coração, Hebreus 6:4-6. Mas também significa atribuir poderes malignos ao que é realizado pelo Espírito Santo. Trata-se de uma obstinada resistência à clara manifestação do Espírito da graça. Esse tipo de pecado é chamado de imperdoável, porque, segundo Strong, quem o comete deixou de ser receptivo às influências divinas, mesmo quando essas se exercem com maior força que Deus considera idônea para o seu uso na administração pessoal.
Tomás Aquino vê como alguém doente cujo estômago rejeita todo alimento e toda medicina. Aqueles que temem haver cometido esse pecado dão boa mostra de que não caíram nele, porque quem tal pecado comete não fica insensível, quem tal pecado comete fica insensível à atuação do Espírito Santo. O que é mais agravante nesse pecado é o texto de Mateus 12:32, onde diz: não lhe será perdoado nem nesse mundo nem no porvir. Isso significa que quem comete tal pecado será desde agora sentenciado à perdição eterna. Temos sido procurados por muitos crentes que preocupados por terem duvidado de uma profecia, se sentem acusados, temendo terem cometido o chamado pecado contra o Espírito Santo. É bom lembrar que o simples fato de duvidar de uma ação espirituosa não implica em blasfêmia contra o Espírito Santo, a não ser quando conscientemente o homem atribui ao diabo uma operação do Espírito Santo, como aconteceu no caso mencionado pelo Senhor Jesus. Veja, o caso de Cristo é o seguinte: Cristo está pregando e realizando grandes milagres. Os fariseus e os escribas, e os saduceus, que são pessoas muito estudadas, são conhecedoras da palavra de Deus, eles tinham, através daqueles sinais, tinham evidências muito claras de que Deus estava realizando aquilo, abrindo os olhos de cegos de nascença, ressuscitando mortos, limpando leprosos, todos os sinais indicados nas profecias. Então, quando eles olharam para essa situação, viram que Jesus estava com muitos discípulos, muitas pessoas que seguiam a Cristo, e olhando para as situações, eles disseram: olha, esses milagres, eles estão de acordo com a palavra de Deus, eles não eram certos. Só que Jesus está ganhando muitos seguidores. Isso vai ficar difícil para a gente, vai ficar difícil a gente controlar isso. Então, o que eles fizeram? Mesmo sabendo que aqueles milagres estão de acordo com a Bíblia, eles queriam acabar com o ministério de Cristo. E aí, pegaram aquelas ações, aquelas obras que eram realizadas de acordo com aquilo que a Escritura indicava, e conscientemente eles atribuíram aquelas obras ao diabo. Ele não opera milagres senão por meio do príncipe dos demônios, de Beelzebul. Eles atribuíram as obras do Espírito a Beelzebul. Então, não foi uma falha de uma pessoa ignorante, uma pessoa que não conhece. Foi algo consciente, foi algo pensado. Na igreja, dentro da igreja, uma situação na qual a pessoa pode cometer uma blasfêmia do Espírito Santo é quando ela se torna um apóstolo. Por quê? O que é um apóstolo? Ele conhece a verdade, ele conhece a Bíblia, que eu já vi pessoas assim, pessoas que chegam na igreja, uma vez chegou o irmãozinho estava pregando, o irmão não tinha estabilidade para pregar, aí começou a criticar. Começou a criticar, falar: eu prego muito melhor que esse irmão aí, eu conheço muito mais Bíblia que esse irmão aí, eu sei pregar muito melhor do que ele. Aí eu me irritei para aquilo lá e falei: olha, tudo bem, você pode até conhecer mais do que ele, você pode até pregar mais que ele, mas ele faz uma coisa que você não faz, que ele vive o que ele prega. Então, tudo que ele está pregando é o que ele diz. Adianta você pregar tão bem e você não viver o que você prega? Então, nessa situação de você ver um apóstolo, ele conhece tudo, ele não é inocente, não é neófito, não é criança. Só que ele conhece e ele respeita. Para uma pessoa dessa, onde você vai achar salvação para ela? Sendo que a salvação é através do convencimento do Espírito. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você rejeita o convencimento do Espírito Santo, você está perdido. Você vai para o inferno. Por quê? Porque você conscientemente rejeitou o seu meio de salvação. E aí você pega aquilo que é obra do Espírito, e você conscientemente diz, mesmo sabendo que aquilo é do Espírito, por você estar numa atitude de hostilidade contra Deus, por você estar contra a obra de Deus, você você conscientemente declara que isso aí, na verdade, não tem valor nenhum, isso não vale nada. Você sabe, isso veio da parte de Deus. Aí você diz: não, isso não vale nada. Isso aí não importa isso aí. Isso aí não, é tudo mentira, é tudo falsidade. Isso é tudo para falso encher o bolso do dinheiro. Você está atribuindo a obra do Espírito Santo a uma ação ou demoníaca ou humana, sabendo que aquilo é na ação de Deus. Então, duvidar de uma profecia não é essa questão. Por quê? Quando você duvida de uma profecia, não é que você quer envergonhar a Espírito Santo de Deus, é que você não quer que uma pessoa diga mentiras no púlpito.
Você não quer que ninguém envergonhe o Espírito Santo de Deus. Você é a favor do Espírito Santo de Deus. Você crê no Espírito Santo de Deus. Você só não consegue crer em toda a profecia que alguém fala. Aí você tem que julgar as profecias. Você tem que julgar primeiro pela palavra e depois buscar em Deus para que Ele traga a confirmação. Se Ele confirmar aquela profecia, você vai ficar tranquilo, vai ficar quieto. Porque foi ver da parte de Deus. Agora, se você confirmar, você vai dizer que o profeta errou. O profeta falou pela carne ou até falou por ação do homem. Tá certo? Mas você não está atribuindo a obra do Espírito ao diabo, e sim a obra de homens. Então, a ação da blasfêmia do Espírito Santo, ela é realizada conscientemente por uma pessoa que apostatou da fé. Ok? Por isso que ele coloca aqui, uma pessoa que tem medo. A pessoa que tem medo de ser blasfemado, ela já dá sinais de que ela não blasfemou. Porque ela tem respeito e temor pelo Espírito Santo de Deus. Porque ela não quer pecar contra ele. Então, assim que encerra nossa aula de psicologia. Eu agradeço a todos vocês, tá? Pela paciência de vocês, pela cooperação, por nós ter estado aqui durante esses momentos que foram maravilhosos. Não quero